do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Bondoso Deus, querido Pai, nós clamamos a Ti, rogamos a Ti, reconhecendo a nossa condição como pecadores, Deus, como pobres espirituais, do qual nós precisamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. E pedimos que o Senhor nos fale através do Sermão do Monte, através do texto que veremos hoje, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber a Tua palavra, para que aí sim ela gere frutos na nossa vida. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós tratarmos aqui do verso 8, que é a sequência aqui do qual nós temos estudado, uma breve recapitulação das bem-aventuranças até o momento. Nós poderíamos chegar para Cristo e perguntar para Ele: Senhor, nos dê as características das pessoas que entrarão no reino de Deus. Nos dá as qualidades, como serão essas pessoas que viverão no Teu reino. Como será uma pessoa que realmente será salva? E aí, Cristo poderia nos responder com as bem-aventuranças. Essas são as qualidades, são as características daquelas pessoas que farão parte do reino de Deus. E essas 4 primeiras bem-aventuranças, elas são como os degraus de entrada do reino. Todo cristão verdadeiro possui essas características. Todo cristão, ele tem que ser humilde de espírito. Ele tem que reconhecer a sua condição de incapacidade diante de Deus. O cristão, ele não chega diante do seu Senhor colocando sobre a mesa os seus próprios méritos, mas ele reconhece que não possui mérito nenhum diante de Deus, e ele reconhece que precisa da graça do Senhor. O cristão, ele é uma pessoa que chora, e ele chora pelos motivos certos. Ele chora por conta do pecado no mundo. Ele chora por causa da morte que ainda reina neste mundo. Como um seguidor de Cristo, ele é um cara que toda hora está limpando as suas lágrimas, ao invés de estar bocejando, descansando. O cristão, ele é manso. Ele busca um correto relacionamento com Deus e também que se reflete num correto relacionamento com os homens. O cristão, ele possui fome e sede de justiça, mas não é da sua própria justiça, e sim da justiça de Deus. Aí depois dessas 4 primeiras bem-aventuranças, nós temos as bem-aventuranças que lidam diretamente com o nosso caráter como cristãos, com as características do cristão em relação aos homens. E a primeira que nós vimos na semana passada é que o cristão, ele é misericordioso. E ele age com misericórdia porque ele reconhece que ele recebeu de misericórdia da parte de Deus. Ele está envolto num mar de misericórdia, um mar de cuidado de Deus, e por isso ele age da mesma forma com as pessoas ao seu redor. E hoje nós veremos o verso 8 que diz que o cristão, ele é bem-aventurado. E o texto fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o meu propósito aqui essa noite, irmãos, é mostrar o que significa ser limpo de coração. Por que nós devemos ter um coração limpo? Como ter o nosso coração limpo?
E ainda, o que há de tão especial em ver a Deus? Então, para começarmos, vamos buscar o sentido bíblico de ser limpo de coração. A palavra original, traduzida aqui, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, a ARA, esse termo que foi colocado aqui como limpo, ele pode muito bem também ser traduzido como puro. Algumas outras versões, eu não sei se é o caso que você tem em mãos, ela traz também como puro. Por exemplo, a versão mais recente que nós temos acesso aí, a NVT, ela diz: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. No grego, essa palavra, ela também é usada para se referir da roupa suja que foi limpa. Ou ela também é usada para falar do processo de purificação que sofre o ouro. E também ela é usada para falar do trigo, quando ele é limpo da palha. E na Bíblia nós encontramos esse termo em outros textos que nos ajudam a entender aqui o contexto bíblico para limpo de coração. Por exemplo, no Salmo 24, versos 3 a 5, tem um texto bem semelhante ao texto das bem-aventuranças que nós estamos analisando. Diz assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Está dizendo, quem é que pode vir na presença de Deus e ver a Deus? É muito semelhante aqui às bem-aventuranças, que diz que felizes são os limpos porque eles verão a Deus. Daí o texto fala: somente os que têm mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Outro salmo que faz uso dessa expressão puro de coração é o Salmo 73. No primeiro versículo ele vai dizer: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. No Novo Testamento nós vamos encontrar Paulo usando essa mesma linguagem. Em 1 Timóteo 1,5, ele vai dizer: o alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Não é muito difícil, irmãos, nós chegarmos ao conceito bíblico de pureza de coração. É muito semelhante quando nós lemos, por exemplo, a primeira bem-aventurança aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Ou, algumas traduções trazem, bem-aventurado o pobre de espírito. Quando nós lemos aqui, bem-aventurados os de coração limpo, é muito semelhante a ler aos pobres de espírito. Você já percebe que Jesus não está citando pessoas pobres materialmente ou pobres de forma exterior. Você lê ali na primeira bem-aventurança, já vê que a ideia não pode ser essa, é outra ideia. Da mesma forma, quando nós vemos que felizes são os de coração puro, felizes os limpos de coração, você já imagina que Deus não está falando de uma pureza exterior, mas Ele está citando algo interior. A Bíblia ela traz coração, né? Quando ela cita esse órgão, né? O coração humano, ela não fala apenas como sendo o centro dos sentimentos, como nós muitas vezes usamos no nosso contexto atual, né? Falam de coração, a ideia está vinculada apenas ao sentimento. Quando você fala de cabeça, mente, cérebro, você sabe que é a parte intelectual. Nas Escrituras não é assim. Sempre que a Bíblia traz coração, ela está falando do centro da personalidade humana. Está falando de tudo aquilo que nos faz como pessoas. Está falando do homem na sua totalidade. Fala das emoções, fala dos pensamentos, das motivações, dos desejos, da vontade. Ou seja, quando fala coração, está falando do homem como um todo. Então, pureza de coração, aqui é uma expressão para uma pureza interior. E essa é uma característica daquelas pessoas que foram purificadas da sua velha natureza, do antigo homem, inclinado, caído, né, tendencioso a todo tipo de imoralidade. Lutero ele escreveu sobre esse assunto, sobre a pureza de coração, e ele faz muito bem essa diferenciação de pureza exterior e interior. Olha só como ele escreveu. Ele diz: embora um trabalhador comum, um sapateiro ou um ferreiro possa estar sujo e coberto de fuligem, ou mesmo cheirar mal porque está coberto de pó e piche,
E embora cheire mal externamente, no interior é puro incenso, ou seja, puro aroma agradável a Deus, porque em seu coração medita na palavra do Senhor e lhe obedece. Jesus, portanto, irmãos, ele está aqui no texto falando de um tipo de pureza que não é exterior. Ele está falando algo que acontece no mais profundo do ser humano. No contexto aqui do Sermão da Montanha, nesse contexto bem específico das bem-aventuranças, o que temos aqui é Jesus fazendo uma crítica dura e pesada contra os religiosos do seu tempo. Jesus está pisando no calo daquele grupo chamado fariseus, que era aquele grupo que dominava o judaísmo dos tempos de Jesus. E eles eram conhecidos pelo grande modelo de pureza externa. Ninguém passava naquele tempo sem reconhecer aqueles homens como homens religiosos, que cumpriam todas as práticas religiosas de acordo com o seu tempo e a sua religião. No capítulo 23 de Mateus, para vocês terem uma ideia, Jesus ele vai detalhar essa crítica que ele já está fazendo. Ele vai elaborar muito mais amplamente essa denúncia contra esses religiosos. Vai expor cada erro desses homens e vai tratar bem especificamente da questão da pureza interior. Lá no capítulo 23 de Mateus, nos versos 25 a 28. Eu vou ler aqui na NVT para trazer uma linguagem mais atual. Jesus diz assim para eles: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Então essa bem-aventurança aqui, ela condena diretamente a hipocrisia religiosa. A preocupação com os aspectos externos, enquanto não há preocupação com o interior, com o coração. Esse é o significado bíblico de ser limpo de coração. Aqueles que de fato se preocupam com Deus, aqueles que se preocupam com a palavra de Deus, esses certamente eles se preocupam também em aplicar a palavra nas suas próprias vidas. Eles se preocupam com o próprio coração. Os seus atos externos são apenas o reflexo de um coração que está cheio da palavra de Deus, que busca o Senhor, que o teme. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, acho que encaixa bem com esse ponto. Essa relação de pureza exterior e interior. Por exemplo, nós aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo, nós não temos o costume de pedir para as pessoas ficarem em pé enquanto a gente lê o texto bíblico, né? Com certeza você já reparou isso. Você talvez já tenha ido em outras igrejas e isso é muito comum. Ao fazer a leitura do texto, o pregador, o pastor, quem quer que seja, pede para as pessoas ficarem em pé durante a leitura. Eu não estou dizendo que fazer isso é errado, tá, irmãos? A questão é que isso é feito para demonstrar externamente uma reverência pelo texto sagrado. A ideia de ficar em pé é demonstrar externamente respeito pela palavra. A palavra é importante, por isso ficamos em pé diante dela. Por respeito à palavra de Deus, as igrejas pedem que as pessoas fiquem em pé durante a leitura. Só que, é uma opinião minha, eu entendo que o respeito e a reverência pela palavra de Deus não pode ser unicamente uma atitude externa. Porque respeito e reverência é algo interno. Está dentro do coração de cada pessoa. O que realmente importa é um coração que reverencia o texto.
O que importa é um coração que esteja ali prestando atenção no que está sendo lido, que deseja aprender mais a palavra. E o risco que eu procuro evitar aqui na igreja é passar para as pessoas uma importância maior nas coisas exteriores. Colocar uma importância demasiada em práticas que estimulam as pessoas a pensar que apenas por fazer aquilo, por apenas estando em pé diante do texto, diante da leitura do texto bíblico, isso é o que realmente importa. Enquanto interiormente, muitos sequer estão prestando atenção naquilo que está sendo lido. Então você pode muito bem, irmãos, estar em pé, uma posição externa de reverência, mas o coração não se curvar diante da palavra. Esse respeito e reverência é algo que vem de dentro. Está na sua disposição de coração. Está no seu desejo em aprender da palavra de Deus. Está no seu desejo em reconhecer a palavra como autoridade na sua vida. Está no seu desejo em obedecer a palavra e viver conforme ela nos instrui. Se atos externos fossem garantia de um coração limpo, então jamais Jesus teria dito essas palavras que eu acabei de ler aos fariseus. Jesus jamais poderia ter chamado aqueles homens de hipócritas, porque eles exteriormente faziam tudo aquilo que a lei exigia. E Jesus chama eles de hipócritas. Como cristãos, irmãos, nós devemos buscar sempre, como prioridade em nossa vida, a pureza interior. Quem ama a Deus, quem ama a palavra de Deus, se preocupa com a sua própria pureza de coração. E nós devemos ter muito cuidado com práticas de demonstração externa de religiosidade. Porque nós somos pecadores, irmãos. Nós corremos o risco de nos agarrarmos nessas práticas ao invés de buscarmos um coração limpo e sincero no nosso culto pessoal. Você corre o risco, irmãos, de achar que apenas por vir na igreja toda semana, você já esteja fazendo aquilo que Deus exige. Você corre o risco de achar só porque você ora tantas vezes por dia, que apenas aquilo é o suficiente. E aí você começa a fazer orações repetidas, e você está orando e nem está pensando naquilo que você está fazendo. É assim que a gente caminha para um caminho de religiosidade, ao invés de um caminho de comunhão com Deus. Vocês conseguiram compreender essa diferença, irmãos? Ter um coração limpo significa amar a Deus com sinceridade. Amar a Deus sem hipocrisia. Significa que as suas motivações, os seus desejos, seus sentimentos para com Deus, eles são motivados apenas por amor e gratidão. Então nós já temos o sentido bíblico de ser puro de coração. Agora vamos aprofundar em por que é importante, por que nós devemos ser limpos de coração. E a resposta para essa pergunta é bastante simples e até óbvia. Nós devemos ser puros de coração porque nós devemos ser sinceros em nosso compromisso com Deus. Se realmente nós reconhecemos a nossa miséria, se nós realmente temos fome e sede de justiça, então puro vai ser o nosso coração. Falsidade, mentira, engano, ganância, egoísmo, vingança, depravação moral, essas coisas simplesmente não podem conviver com uma pessoa que busca sinceramente por Cristo. Você não pode possuir todas as qualidades alistadas nas bem-aventuranças e chegar agora neste ponto com um coração sujo. Você não pode ter todas as bem-aventuranças anteriores e agora ter um coração corrompido, que não é sincero para com Deus. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim que a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Efésios 1,4 diz que mesmo antes de criar o mundo,
Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dele. Repetindo a pergunta, por que devemos ser limpos de coração? Segundo a Bíblia, nós devemos ser puros de coração porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Nós devemos ser limpos de coração porque foi para isso que Deus nos resgatou. Nós devemos ser puros de coração porque esse é o resultado da redenção. Quando o homem é redimido, ele tem o seu coração limpo. Não existe um único cristão verdadeiro que não possua essa característica. Mas, pastor, eu prestei bastante atenção na semana passada, na pregação do domingo anterior, e você disse que nas bem-aventuranças, do verso 7 ao 10, tratavam da nossa relação do cristão com as pessoas. Mas onde que essa bem-aventurança está falando sobre isso? Eu diria muito bem, irmão, atento à pregação. Realmente, eu falei. Do verso 6 ao 7, vai tratar, do 7 ao 10, vai tratar da nossa relação com os outros. Do 3 ao 6 falava do nosso progresso espiritual. E a relação da pureza de coração com o nosso relacionamento pessoal, ela é explicada, por exemplo, no Salmo 24, que eu li anteriormente. No verso 4 ele diz assim: o que é limpo de mão e puro de coração não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, uma pessoa com coração limpo, ela viverá o seu relacionamento com Deus e também com os homens livre de falsidade. O limpo de coração será totalmente sincero nos seus relacionamentos, seja com Deus, seja com os homens. E nisso se reflete essa bem-aventurança. John Stott, pregador bem conhecido, já falecido, ele disse, ele fez um comentário sobre a pessoa de coração limpo. Ele falou assim: toda a vida pública e particular da pessoa limpa de coração é transparente diante de Deus e dos homens. O íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado ou desprezível. A hipocrisia e a fraude lhe são repugnantes. O homem de coração puro não tem malícia. Esse é o motivo pelo qual essa bem-aventurança diz respeito ao nosso relacionamento com os demais. Ainda sobre a importância de termos um coração limpo, a Bíblia também afirma que o coração do homem revela o seu grande tesouro. Mateus capítulo 6, verso 21 diz que onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Ou seja, descubra o que tem ocupado o seu coração e você descobrirá aquilo que mais valoriza na sua vida. Nós temos tantas coisas que fazem parte da nossa vida, que estão ali ocupando um pedaço, um espaço no nosso coração. Nós temos uma parte ocupada pelos nossos relacionamentos pessoais, um pedaço dedicado aos nossos familiares, aos nossos amigos. Nós temos uma parte dedicada do nosso coração à nossa carreira, seja estudantil, seja profissional. Nós temos uma parte do nosso coração dedicada aos nossos hobbies, aquilo que nós gostamos de fazer no nosso tempo livre, e assim por diante. Mas sempre existe, irmãos, algo que ocupa uma porção maior do nosso coração. Existe sempre algo que nos move adiante, que exerce prioridade em minha vida. Ninguém pode dizer, irmãos, que divide o seu coração, divide o seu tempo, a sua energia, a sua vontade, os seus sentimentos de maneira igualitária. Ninguém consegue fazer isso. Dizer que tudo aquilo que faz parte da sua vida, você divide o seu coração em partes iguais. O grande desafio que nós temos é descobrir o que tem reinado em meu coração. Qual é realmente o meu tesouro? Reconhecer isso é importante para a gente saber se nós temos de fato um coração limpo, se nós temos essa característica. E esse exercício de buscar o que tem ocupado a primazia na minha vida pode revelar se o meu coração está debaixo da vontade de Deus ou não.
Isso parece algo difícil, né? Conseguir enxergar isso na nossa vida. Mas a palavra nos orienta até mesmo nisso. Nós temos na Bíblia a instrução segura de como verificarmos o nosso coração. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do verso 34, a segunda parte, verso 35, diz que a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa tira boas coisas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Por exemplo, se aquilo que você mais ama, e aqui eu vou dar exemplos bastante comuns. Se aquilo que você mais ama é o futebol, por exemplo, as suas conversas serão basicamente em torno desse assunto. Você vai procurar pessoas que gostem, que tenham o mesmo amor pelo futebol, para estar conversando, para estar trocando ideia, para estar discutindo sobre o seu time. Você vai estar sempre lendo sobre isso, é um assunto que te interessa, todo dia você vai estar lendo. Você acompanha notícias do seu time de coração e assim por diante. Um tema bem comum em nossos dias, gastronomia, por incrível que pareça, isso virou uma moda. E aí a pessoa que ama isso não perde um programa de culinária, investe dinheiro, lê, pratica isso na sua vida, né? Busca pessoas que compartilham desse mesmo amor para estar discutindo sobre isso, investe financeiramente nesse seu amor e assim por diante, irmãos. Um coração mau, ele vai ser reconhecido pelo que sai da boca. Ele vai ser reconhecido pelas palavras usadas. Por mais que os assuntos em si não tenham maldade aos olhos humanos, sempre quando ele tira Deus do foco, quando a sua vida é movida por outras coisas que não o nosso Senhor, a sua boca está revelando um coração mau. Um coração limpo, ele reflete Cristo por meio do falar. No cristão, existe um cuidado com as palavras. O próprio texto de Mateus, capítulo 12, no verso 36, ele vai dizer que vocês, os cristãos, ele está falando dos seus discípulos, prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. O cristão prestará conta de cada palavra inútil. Ele não está falando assim, o cristão prestará conta de toda palavra, todo palavrão que falar, de toda palavra ruim ou maldosa. Ele fala de uma palavra inútil, que não serve para edificar. Ou seja, o cristão ele precisa ter um cuidado, até mesmo com o seu falar. O cristão tem que ter prazer em conversas que coloquem Cristo no centro. Gostar de falar sobre os assuntos da Bíblia, sobre aquilo que ele tem aprendido por meio das suas leituras e meditações da palavra de Deus. O cristão, ele procura estar próximo de pessoas que compartilham desse mesmo interesse por Cristo. Não é possível a gente fugir dessa realidade. A boca denuncia o que está realmente ocupando o trono do seu coração. Agora eu pergunto, você possui um coração puro? Pastor, eu realmente, as conversas não são nesse nível. Mas você deseja ter um coração limpo pelo Senhor? Se você deseja, vai agora algumas dicas práticas de como conseguir isso. Comece a sua busca por um coração limpo pela palavra de Deus. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra, irmãos, de Deus, ela é como um filtro na nossa vida. Ela vai tirando as impurezas do nosso coração. Quanto mais contato com a palavra, mais puro estará o nosso coração. Se você frequenta a igreja há algum tempo, você está dizendo: mas o pastor é novo nisso. Que coisa repetitiva. Mais uma vez falando que tem que ler a Bíblia.
Só desculpa, irmãos, eu vou falar isso quase todo o culto. Reflita qual que é a diferença, irmãos, entre cristãos mais maduros na fé daqueles que são menos maduros na fé. Qual a diferença entre o pregador que você mais admira, que você gosta de estar vendo as pregações, seja pela internet, onde for, com aquele irmão que começou agora a sua caminhada cristã? Qual a diferença? A diferença única, irmãos, é o tempo em que ambos foram expostos à palavra de Deus. A diferença está na intimidade com o texto bíblico. A diferença está no conhecimento adquirido por meio de meditação nas Escrituras. Essa é a diferença. Não uma diferença espiritual. O pastor é mais espiritual do que nós. Todos compartilhamos do mesmo Espírito. A diferença é o tempo de dedicação na palavra de Deus. Então, se você quer ser um cristão maduro, se você quer ser cheio do conhecimento da palavra de Deus, se você quer ter o seu coração limpo e purificado, busque estar sempre em contato com esse livro. Cada dia mais busque o conhecimento que brota das Escrituras. Mas faça isso sabendo que até nisso você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo para que isso ocorra na sua vida. Porque até disso não depende apenas dos nossos esforços. Parece que o rei Davi entendia muito bem isso. Ele orou no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus pode purificar o nosso coração. E Ele faz isso por meio da palavra e da ação do Espírito Santo. Leia a palavra e ore constantemente para que Deus lhe conceda um coração temente ao Senhor. Um coração puro e limpo. Mas nós não paramos por aqui. Sabe o que é ainda melhor? O que é ainda mais tremendo? É que Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele não se contenta apenas em nos transformar em seres melhores. Ele não se contenta apenas em nos dar um coração puro. Ele não apenas quer ficar nos concedendo esse favor, Ele ainda oferece a nós uma recompensa por isso. Ele faz a obra e ainda diz, vocês vão ser recompensados ainda por isso. E esse é o assunto do terceiro e último ponto aqui. A recompensa por ser limpo de coração. O texto diz que plenamente felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós podemos afirmar que esse ver a Deus possui duas realidades. E essas realidades, elas têm a sua perspectiva formulada muito semelhante à perspectiva do reino de Deus. Nós já vimos em outras oportunidades aqui na exposição de Mateus que o reino de Deus já foi inaugurado nessa terra. E foi inaugurado quando Jesus veio ao mundo. O Messias veio para inaugurar o reino de Deus. E essa perspectiva nos traz a realidade do já e do ainda não. Os cristãos já desfrutam do reino de Deus neste mundo. Já desfrutam do reinado de Cristo. Cristo reina soberanamente sobre o universo e nós já desfrutamos dessa realidade. Porém, ainda não na sua totalidade. Porque o pecado ainda habita neste mundo. A injustiça ainda está presente. Em sua totalidade, o cristão, ele só desfrutará deste reino quando Cristo vier outra vez para consumar o seu plano da redenção. Então, de acordo com essa mesma perspectiva, nós podemos vislumbrar o motivo da felicidade plena prometida aqui nessa bem-aventurança para todos aqueles que possuem um coração limpo. Essas pessoas serão felizes porque verão a Deus. Essas pessoas verão a Deus já nessa vida, mas ainda não de maneira plena.
De maneira plena, os cristãos verão a Deus apenas na vida que está por vir. E eu vou explicar isso melhor. Na carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, onde o apóstolo está fazendo uma oração em favor dos irmãos daquela igreja, ele pede lá no verso 18 que Deus, ele abra os olhos, ele ilumine os olhos do coração daquelas pessoas, para que eles pudessem compreender a esperança concedida para aqueles que Deus chamou. Ou seja, toda pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, toda pessoa que chora pelo pecado, que busca um correto relacionamento com Deus e com as pessoas, toda pessoa que tem fome e sede de justiça, toda pessoa misericordiosa, ela age dessa maneira porque teve os seus olhos abertos para a verdade da existência de Deus. E não é de qualquer tipo de Deus, é do Deus das Escrituras, o único e verdadeiro Deus. Plenamente felizes são os que conseguem enxergar Deus neste mundo desde já. Plenamente felizes são porque eles possuem um propósito para viver. Eles não estão perdidos neste mundo sem saber por que eles vieram à vida. São felizes porque eles possuem uma clara esperança. Felizes porque eles não têm medo do dia da manhã. Eles confiam no cuidado do seu Senhor. Eles são felizes porque eles não têm medo de perder aquilo que eles mais amam. Porque Cristo é o seu maior tesouro e isso ele jamais vai poder perder. Nós podemos ver como cristãos Deus desde já pela fé. Nós vemos Deus na criação. Quando nós enxergamos uma linda paisagem, né? Parece quando você está descendo a serra para chegar no litoral e você dá de cara com o mar. E aí você, ao contrário das outras pessoas, olha para aquilo e diz como Deus é grandioso. Ao invés de pensar, nossa, olha só, uma explosão gerou uma coisa tão bonita. Não, como Deus é lindo. Olha o que Deus fez, olha a diversidade. Olha as flores, olha os animais. Nós podemos ver Deus desde já, por meio da sua providência. O Senhor cuidando dos nossos passos, providenciando o nosso pão de cada dia. Nós vemos Deus por meio da redenção. Ao ver pecadores reconhecendo que precisam de Deus. Mas um dia, irmãos, nós veremos Deus face a face. Nós veremos Deus de maneira plena. E aí, a nossa felicidade, que já existe, porque nós somos felizes com o Senhor, ela será plena e consumada. Agora nós vemos Deus, mas como se fosse por meio de um espelho embaçado. Nós vemos Deus, mas ainda não sabemos de tudo. Ainda não temos um pleno conhecimento acerca dele. Mas um dia, nós temos a certeza de que o veremos sem nenhum tipo de véu, ofuscando a nossa visão. E aí então, nós o conheceremos da mesma forma que nós somos conhecidos. Não existirá mais o ainda não, mas vai existir apenas o já. Apocalipse 22, versos 3 a 5, narra esse glorioso dia. Diz assim: não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali. E seus servos o adorarão, verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessário a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Embora a gente possa desfrutar desde já de alegria e felicidade por fazer parte do reino de Deus, nós desfrutamos desde já de momentos maravilhosos
com a comunhão que nós temos com os irmãos. Quando nós nos reunimos para louvar, para cantar o nosso Senhor, isso é bom, isso é gostoso, isso é maravilhoso. Mas nada, irmãos, se compara com toda a glória deste momento. Este momento futuro, onde nós veremos a Deus com os nossos próprios olhos. Se a visão que nós temos de Deus agora já é maravilhosa, como será esse momento, onde nós o veremos como Ele de fato é, face a face? Se hoje, mesmo vendo Deus apenas com os olhos da fé, nós já podemos cantar com alegria, nós podemos sentir a Sua presença por meio da palavra, por meio da Sua providência, se já agora nós nos emocionamos com isso, nós até sentimos o Seu cuidado por nós, imagine a alegria quando nós estivermos na Sua presença e pudermos abraçá-lo. Imagine, irmãos, o momento quando nós entrarmos na glória. Imaginem o Senhor vindo nos receber e dizendo: entrem no gozo do seu Senhor. A presença de Deus, como diz o Salmo 16:11, tem plenitude de alegria. Coloque o mundo inteiro no seu coração. Tudo que esse mundo pode te oferecer como alegria. Coloque todos os momentos de felicidade que você possa ter neste mundo. Tudo aquilo que você acha que precisa para ser feliz. Coloque todo mundo no seu coração e ele ainda vai continuar vazio. Nós fomos criados por Deus com um propósito. E é por esse motivo que apenas Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Quando você ver o Senhor em toda a sua glória, neste momento, com os olhos da fé, você perceberá que tudo aquilo que a terra te oferece não é nada. E nesse momento, você entenderá que apenas Deus pode te satisfazer. Deus, Ele é infinito. Dele jorra uma fonte que é inesgotável. Só em Deus há completa satisfação. Nós veremos a Deus por toda a eternidade e nós jamais nos esgotaremos da sua beleza e da sua glória. Como é maravilhosas as promessas da eternidade. Como é maravilhosas as promessas para aqueles que possuem o coração limpo. Mas essa promessa maravilhosa, ela traz consigo um outro lado. Um lado que nós precisamos também saber. O que acontecerá com aqueles que não possuem um coração puro? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Aqueles que recusam a oferta de amor encontrada em Cristo, esses os que permanecem com a sua natureza humana caída, que permanecem com seus corações endurecidos de pedra, sujos, a Bíblia diz que esses serão banidos da presença de Deus por toda a eternidade. Não fique bravo comigo. Fique bravo com a Bíblia. É a Bíblia que fala isso. E aí eu pergunto, até quando, irmãos, você vai se esconder da verdade? Até quando vai permanecer pagando para ver? Firme hoje mesmo um compromisso com Cristo. Receba a sua oferta de salvação. Porque os limpos de coração verão a Deus. E isso é muito maior do que qualquer tesouro.
maior do que as maiores glórias humanas. Nossa maior recompensa como criaturas de Deus é o próprio Deus. Ele é melhor do que qualquer coisa que podemos desfrutar neste mundo. Ele é a nossa herança. Teremos a Deus e veremos a Deus por toda a eternidade, se o nosso coração estiver limpo. E nós estaremos satisfeitos nele. E nós vamos apreciá-lo. E ele será o prazer dos nossos corações. E isso será ao longo de eras e eras e eras. Mas saiba que você jamais o verá com um coração impuro. Você nunca verá Deus com um coração de pedra. E por isso, a minha oração, o meu apelo final é que, se você percebe que precisa de um coração novo, peça para Deus lhe dar este coração. Peça em oração para que Deus faça você nascer de novo. Busque o Senhor por meio da sua palavra e faça isso enquanto há tempo. Para que aí sim você possa ver Deus desde já. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. E eu desejo do mais profundo do meu coração que um dia todos estejamos juntos nesse dia glorioso, onde os cristãos de todos os povos, de todas as línguas estarão reunidos e verão Deus face a face e ficarão juntos para toda a eternidade. Vamos orar.